Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos entender a diferença entre frase, oração e período. A frase é todo enunciado de sentido completo. Pode ser formada por uma palavra, chove, atenção, silêncio. Pode ser formada por várias palavras, podendo apresentar verbo ou não. Cai a chuva lentamente. Podemos observar que nessa primeira frase nós encontramos o verbo cair. Já nessa segunda frase, que tristeza, nós não encontramos o verbo. A frase é sempre acompanhada de uma melodia, de uma entonação particular. Sem a entonação, frases como atenção, que tristeza, noite linda, seriam apenas vocábulos, sem valor gramatical. Já a oração é toda declaração que se faz por meio de um verbo, evidente ou não. Toda oração é uma frase. A frase pode conter uma ou mais orações. Quando ela contém apenas um verbo ou locução verbal, apresenta uma oração. Por exemplo, vida boa, a vida da cidade grande. Apesar de não estar evidente, nós entendemos aqui, podemos perceber a presença do verbo ser. Vida boa é a vida da cidade grande. Então, nós concluímos que essa frase é composta por uma oração, porque ela apresenta apenas um verbo, apesar de estar oculto. Nós seguíamos mudos e sozinhos. Já nessa segunda frase, né, o verbo está evidente e podemos observar que essa frase é composta apenas de uma oração, por apresentar apenas um verbo. Quando contém mais de um verbo ou locução verbal, ela apresenta mais de uma oração. Por exemplo, já estou sabendo da novidade que ela contou. Nós observamos que essa frase apresenta uma locução verbal e um verbo. Então, ela é composta por duas orações. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Pode ser simples ou composto. Período simples é constituído por uma só oração. Por exemplo, Juliana estuda muito. Nós podemos observar que essa frase apresenta apenas um verbo, então ela é composta por uma oração. Portanto, esse período nós classificamos como período simples. Quando o período apresenta apenas uma oração, nós chamamos de oração absoluta, certo? O período composto é constituído por duas ou mais orações. Vamos ver? Quando chegar em casa, ligue para mim. Nós podemos observar que essa frase é composta por duas orações, por apresentar dois verbos, portanto, nós classificamos esse período como período composto. O período ele termina sempre por uma pausa bem definida, que pode ser marcada na escrita com ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticência e algumas vezes com dois pontos. Tá, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.